Estamos mais uma aula da nossa série Shemot, Êxodos, aula de número 7. Aula passada a gente começou o assunto das parteiras, né? A gente viu que tem uma discussão de quem é as parteiras. Essa aula eu estou fazendo em casa e pelo Zoom com os alunos, então aqui estou aproveitando, inaugurando o meu novo armário. Armário não, estante de livros aqui, então quem tiver curiosidade aqui são os livros que eu uso para aula, né? Essa estante aqui são os livros principais que eu uso para aula, fora os que estão aqui na minha mesa. É isso, tá? Só foi um segundo que eu vou mudar aqui a posição do computador para ficar bom para todo mundo. Deixa eu ver se vai funcionar. Um segundo. Foi. Calma. Foi. Pronto. Então vamos lá. Voltando. Então estamos aqui na aula, a gente viu a aula passada sobre as parteiras. No final da aula, então quando a gente estudou das parteiras, a gente viu que tem duas opiniões principais sobre quem são as parteiras, né? A primeira opinião, que as parteiras eram hebreias, e a segunda opinião, que as parteiras eram egípcias. De acordo com o versículo, vamos voltar, a gente está no capítulo 1, versículo 15, né? Voltando um pouquinho. Vaiomer melech Mitzrayim lamei alodot haivriot. E falou o rei do Egito para as parteiras hebreias. Então aqui, a princípio, parteiras hebreias, logo elas são hebreias. Só que você poderia ler lamei alodot haivriot como as parteiras das hebreias. Ou seja, as parteiras que eram específicas para fazer o parto das mulheres hebreias. Então seria a discussão. A princípio parece que as parteiras, não, a minha opinião, né? Que as parteiras não eram hebreias, e sim eram parteiras egípcias. Só que a gente combinou, como tem as duas opiniões, a gente vai aproveitar o melhor das duas, a gente já falou no passado, né? Sempre o que a gente pode aprender. O que a gente pode, se forem hebreias, a gente pode aprender, porque se fossem hebreias, é óbvio que as parteiras, quais são os dois pontos? Se forem hebreias, é óbvio que elas não vão querer matar o próprio filho do próprio povo. Então é claro que elas não iam fazer o que o faraó pediu. E não é nenhum mérito elas não terem matado os filhos da irmã, da sobrinha, da prima e do povo. Porque é óbvio que ninguém vai fazer isso mesmo se tiver que ir para a morte. Agora, se é a parteira de outro povo, ainda mais o povo que está subjugando os hebreus, faria sentido talvez ouvirem o faraó. Então seriam os dois pontos. A gente vê aqui que o faraó não ordena matar os judeus, e sim ele vai discretamente para as parteiras e fala para matar os meninos de uma forma sutil, ou seja, oculta, que as pessoas não percebessem, né? Não, nasceu morto, e não que alguém saiba que foi um assassinato, né? Que mataram de fato. Então a gente vê que para a sociedade da época não era egípcia mesmo, naquele ponto da história que a gente está, que os judeus já foram subjugados e trabalhados, né, com servidão dura. Mesmo assim, matar crianças não é uma coisa tranquila para nenhum ser humano fazer. É uma coisa que os seres humanos entendem como algo errado e não é moral, não é ético, não é nada, né? Acima de qualquer nível, abaixo, né, na verdade, qualquer nível mínimo de uma humanidade, qualquer pessoa normal tenha, mesmo naquele contexto. Então, o faraó, ele tem medo e sabe que ele vai ser mal visto se ele fizer uma lei, decretar uma lei de matar os meninos hebreus, né, que é o que ele queria principalmente, a gente vai ver. E então ele fala para as parteiras. Só que o erro dele é que as parteiras são responsáveis por dar a vida e não por tirar a vida. E você quer pedir para a parteira que o ofício dela, o dia a dia, é trazer as crianças para o mundo, para matar as crianças. Então as parteiras não vão ouvir o faraó e vão fazer o contrário. Então, considerando que elas não são hebreias, dá mais mérito ainda para elas. A gente viu a opinião do Malbim, que ele vai dizer o seguinte: como o faraó odiava os hebreus, ele achava que todo egípcio odeia os hebreus. Porque aquele que vê o mundo, acha que todo mundo vê o mundo da forma que você vê. Então, eu odeio os hebreus, todo mundo odeia os hebreus. Ele não conseguiu pensar que talvez essas hebreias não odeiam. Essas parteiras não odiavam, óbvio que não. São seres humanos, igual a gente, que é o que ele estava tentando fazer com que esse pensamento se quebrasse, que os dois são seres humanos, são iguais, né? A semelhança, todo mundo tem a mesma semelhança de Deus, né? Todo ser humano é igual, todos são filhos de Deus. Ele tentou quebrar isso e falou: não, tem nós e tem os hebreus, que são seres desprezíveis. E isso as parteiras não admitiram.
Então, se a gente considerar que as parteiras elas são egípcias, a gente pode mostrar que mesmo um cidadão comum, que vem um poderoso, né, o governante, o tirano, vai especificamente para elas e fala para fazer uma crueldade, elas foram lá e não fizeram. Ou seja, mostrando que existe a liberdade individual do livre-arbítrio de cada um e um. Seria muito fácil para elas, ele pediu, só estou cumprindo ordens, a culpa vai para ele. Senão o que ele vai fazer comigo? Vai matar minha família? Eu não vou me colocar nessa situação por causa do outro. E o indivíduo não é culpado pela manipulação feita do governo, né, midiática e tudo mais, para fazer com que o povo se comporte de uma determinada forma. Não, a gente só foi como marionete. A culpa é do poderoso, né, é de cima. E aqui mostra que não. A gente vai ver que justamente quando Deus vai punir o Egito, ele vai punir todo o Egito, não só os poderosos, como também as pessoas mais simples. Porque a escolha foi de cada um em um. E essas parteiras, sendo egípcias, elas vêm demonstrar para a gente como, sim, uma pessoa comum tinha, sim, a oportunidade de ir contra o governo e não fazer a crueldade, e não seguir a agenda política. É o que essas parteiras, mesmo elas indo, o faraó indo pessoalmente nelas, conversando pessoalmente com elas e depois indo cobrar elas não vão se render ao faraó. Então mostra que muito mais alguém que o faraó não foi pessoalmente nele poderia também não se render ao faraó, e todo mundo que se rendeu para fazer uma coisa vil, né, que no final matar até as crianças no Nilo, essa pessoa sim também é culpada. Então isso a gente pode ver se as parteiras são egípcias, que existe a liberdade individual. Se as parteiras são hebreias, a gente pode pensar por outro lado, que mesmo o povo escravizado, oprimido, subjugado, sofrendo, né, não tem mais nenhuma expectativa de esperança de nada. Então é muito fácil no final, quando o faraó ele vai oprimir, né, quando o poderoso vem oprimir, você no final desiste e se submete. Calma aí que entrou aqui, deixa eu aceitar. E se submete, tá bom, já era, né, o que eu vou fazer? E a gente vê que as parteiras não se submetem, mas demonstrando pela primeira vez no livro de Shemot, desde que os hebreus são escravizados, uma reação a isso, um levante à tirania, um levante contra o algoz. A liberdade, ou seja, que aquele povo escravizado ele ainda não era 100% escravizado. Porque essas parteiras são hebreias e elas não cederam ao faraó, quer dizer que elas ainda são pessoas livres. Mostra que, na verdade, elas são as livres de verdade, as pessoas livres de verdade. Então, se existe liberdade dentro do povo, tem esperança para a liberdade total. Como fala, por exemplo, o Rabino Madan, que ele fala no livro dele, que se elas se submetessem e elas matassem as pessoas do próprio povo, não importa o que Deus fizesse, podia trazer 10 pragas, 100 pragas, fizesse o que quiser. No final, aqueles hebreus não saíram do Egito, porque no final é uma escolha pessoal. Você tem que ter um mínimo de liberdade para se desvincular daquela situação e querer sair. Né? Sair, não importa que é para o deserto, mas querer sair. E se elas tivessem matado as crianças, ia demonstrar que no futuro nenhum hebreu ia querer sair, porque eles já estão totalmente escravizados. Mas o fato delas não terem se escravizados e não terem se submetido ao faraó, demonstra que esse povo ainda é livre, e quando for e Deus pode sim trazer as pragas, e quando for o momento sim, eles vão escolher querer sair, serem libertos. Então esses são pelos dois lados. E mais um ponto interessante é que se as parteiras elas são egípcias, e fala que elas o motivo que elas não respeitaram o faraó, porque elas não temeram ao faraó, mas sim temeram a Deus, né? Irat Elohim, temor ao poderoso. Não necessariamente esse Deus que está relatado aqui na Torá é o Deus hebreu, ou seja, o que a gente acredita como Deus, né? Uma divindade única, pode ser o Deus particular delas, uma idolatria até. Mas a gente vê que mesmo elas tendo uma mínima crença, alguma coisa já é o suficiente para a pessoa não cometer assassinato contra crianças. Então não importa quem é esse Elohim que elas acreditaram, mas foi suficiente, que é o mínimo que se espera de um ser humano. Não vou matar crianças, ainda mais se eu sou parteiro. Estou lá para salvar a vida da mãe, né, tirar
a criança para o mundo, eu vou matar? Claro que não. Isso vai contra as minhas bases morais mínimas do ser humano, que a gente sabe que não assassinar é uma das 7 mitzvot de Bnei Noah. Então qualquer ser humano ele tem a obrigação de não assassinar. E aqui elas cumpriram. Se a gente for entrar pela Halahá, existe uma discussão que o judeu ele tem a obrigação de se colocar em risco de vida se for para não matar alguém. Ou seja, a Torá fala que a gente tem que raibarremos, tem que viver nas mitzvot. Então, qualquer mitzvah que a gente vai entrar em conflito com o nosso risco de vida, a Torá fala não faz a mitzvah, não faz o que Deus pediu e mantém a vida. Porque a vida, o valor da vida é o mais importante de tudo. Então, você se mantém vivo e não descumpre os mandamentos de Deus. Agora, a Torá fala que tem 3 exceções, ou seja, 3 mandamentos que se alguém, sei lá, fala assim, ou você faz isso, ou eu te mato, você prefere a morte. Ou seja, são mais importantes do que a vida. Quais são os 3? Assassinato, ou seja, mata alguém ou eu te mato. Aí você não vai matar a pessoa, você vai... não tem o que fazer. Então, nem nesse caso você pode matar alguém. Ou relações proibidas, ou a idolatria. Esses 3 motivos. Mas isso é uma ordem específica para o judeu, que tem 613 mitzvot. Mas para quem é Bnei Noah, ele não foi obrigado a se colocar em risco. Ou seja, o Bnei Noah, ele tem que descumprir todas as mitzvot, a princípio, e valorizar a vida. Ou seja, a vida dele vem antes de qualquer mandamento. Então, a princípio, na lei crua, se o faraó falar, mata as crianças ou eu mato você, você vai estar em risco de vida, a princípio, mata as crianças. Isso é uma discussão. Vão ter alguns legisladores que vão mostrar, que vão dizer assim, isso sim vale para todas as mitzvot, para o Bnei Noah, menos assassinato. Assassinato não pode. Agora, relações proibidas de idolatria poderia. Uma discussão na Halahá, mas a gente vê que mesmo assim as parteiras elas se colocam em risco de vida e não fazem, não matam ninguém. E a gente vê que no final elas vão ser elogiadas por Deus, mostrando que o que elas fizeram, e é óbvio, né, estava correto. Alguma dúvida, por enquanto? Alguma observação? Enquanto eu encho meu copo d'água. Tudo ótimo. Ótimo. Tá. Peraí, pergunta. As parteiras, elas eram, teoricamente, a gente não sabe se era Goy ou... Então, isso que a gente viu no início da aula. A gente vai pelas 2 opiniões. Ou que elas eram egípcias, ou não necessariamente egípcias, né? Ou de outro povo, ou elas eram hebreias. Aí eu falei se elas fossem hebreias, aí agora no final eu estava falando se elas fossem egípcias, tá? Peguei os 2 pontos de vista aqui. Supondo o hebreu ou não, Shfichut Damim tem que morrer e não fazer, certo? Assassinato para o judeu. Então, teoricamente, se elas são judias e o faraó pediu para matar as crianças, elas deveriam morrer e não fazer. Isso, exatamente. Aí elas deveriam, óbvio que não vão matar ninguém. Agora, se não fossem judias, elas não teriam essa obrigação a princípio. Tem uma discussão na Halahá se sim ou não. Mas a gente vê que, de fato, dependendo do que elas eram, elas não fazem. E elas são o motivo, a gente vai ver daqui a pouco, da salvação dos judeus do Egito, sendo hebreias ou egípcios, ou outro povo, não importa. A gente fala, por causa de mulheres justas, os judeus saíram do Egito. E claro que essas parteiras estão englobadas dentro, e são muito importantes, são talvez os protagonistas dessas mulheres justas, que foram a causa dos judeus saírem do Egito. Quer dizer, em vez de elas falarem, me mata porque eu não vou matar, elas preferiam salvar as crianças, que elas estão se pondo em risco. Isso, elas se colocaram em risco de vida e não fizeram o que o faraó falou. E eu acho que não fazer o que o faraó falou naquela circunstância é um grande risco de vida para você, para toda a família e também para todo o bairro, né? Ou para todas as parteiras. Vamos ver, então vamos continuar. Tá bom, então, vamos lá, então. O faraó falou, né, para as parteiras, a Ivriot, Asher Shama Echat Shifrat Shema Shenit Puá, o nome era Shifrat Puá, Vayomer Be'aladchem et Ivriot. Então, quando vocês forem fazer o parto, né, de uma hebreia, Ureitem Ala Vanai, me vê elas sobre o leito do parto, Im Benhu Ve'amitem. Se for menino, vocês matam. Otó, sem deixar perceber, né, enquanto ainda está lá dentro, né. Vem Bat-Hei Vahaya. E se for menina, Vahaya. Vahaya a gente já viu que pode ser ou deixe viver, ou Vahaya pode ser
Pode ser tipo, não faz nada com ela, deixa como tá, né? Vai viva. Ou pode ser, vai te faz viver, né? Se preocupe com aquela criança e faz todo o procedimento que merece para que ela viva. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Vamos continuar. Um segundo, deixa eu só chegar aqui. Vamos continuar. 17. Vaterena ameldot et Elohim. Então as parteiras, elas temeram Elohim, ou seja, o Deus, né, delas, princípio. Veló asu kasher deber alehem melech Mitzrayim. E não fizeram como falou para elas o rei do Egito. Ou seja, o rei do Egito falou para elas e elas não fizeram. Aqui duas coisas. Elas fizeram o temor a Deus. Ou seja, o temor a Deus é o não fazer, né? Deixar de fazer alguma ação, né? Veloz, algo interno, né? Um pensamento, ou seja, vou temer a Deus. Veloço. E esse pensamento de temer a Deus causa com que elas não façam de fato a ação, né? E a terceira coisa, e não só elas não fazem, ou seja, o temor a Deus fazem elas não fazer o que o rei falou, como elas elas fazem algo ativo contra o que ele falou, ou seja, eles fazem os meninos viverem. Os meninos. Ou seja, não só elas não matam, como elas se empenham e se esforçam o máximo possível, mais do que antes, para que esses meninos vivam. O que vão falar os sábios é antes, tá bom, viveu. Da partir de hoje, não, viveu, vamos dar comida, água, o que precisa, né, na época, não sei o que. Vamos cuidar da criança muito mais, porque se por acaso alguma criança morrer, que é o normal, algumas crianças no parto morrem, vai parecer que a gente aceitou o que o faraó falou. Vai parecer que a gente matou. E eu não quero que tenha essa culpa sobre mim. Então, todos vão viver. Mesmo os que normalmente morreriam, vão viver. Eu vou fazer o máximo possível, dar meu sangue para viver cada criança e criança. Ou seja, não só elas não fazem, como ativamente elas fazem algo para não matar. Né? Tanto no o não fazer como o fazer. Né? Tanto o temor como na prática. Ou seja, de todas as formas. Um segundo. Tá, vamos continuar. Então, vai Krameler Mitzrayim la Mealdot. Então, chama o rei do Egito as Mealdot. Agora vai tirar a satisfação, né, para as parteiras. Vai Omer Lahen e falou para elas. Esse agora. Um segundo, deixa eu ver aqui. Um segundo. Não, vamos já. Vai Omer Lahen falou para elas. Madu asetema da varazé. Por que vocês fizeram isso? E essas mealdot aqui não necessariamente está falando, pode ser que essas parteiras é a chifra e a puá, como a gente viu, ou pode ser lá a mealdot no geral, ou seja, amou todas as parteiras, né? Porque como se fosse que essas duas eram as chefes, e no final nenhuma se submeteu ao faraó. Então chamou as parteiras, falou, porque vocês não fizeram, ou pode ser que eram essas duas mesmo, né? Não dá para entender aqui. Vai ao Melahem, Madu Asitema da Varazé, porque vocês fizeram isso. E fizeram viver as crianças, ou seja, por que vocês fizeram isso? Ou seja, vocês não cumpriram a minha ordem. E vocês ainda fizeram viver. Vocês ainda ativamente, vocês fizeram que as crianças ficassem vivas. Ou seja, o contrário do que eu mandei. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Tá, vou continuar. 19. Vatomarna amealadot, ele parou. Então as parteiras elas vão responder para o faraó. Interessante que agora mudou de Melech Mitzrayim para Paró, né? Não sei porquê. Eles vão continuar para o faraó. Falou que porque as mulheres egípcias não são como as hebreias. Que Hayot hen, porque elas são Hayot. A gente vai ver daqui a pouco o que é Hayot. Beterem tavo alehem amealadem ve'alado. Antes que a gente chegue nelas, vai alado. Elas já nasceu, já pariram. As crianças já nasceram. Antes da gente chegar, já nasceram. Então vamos entender o que elas falam, né? Elas mandam uma desculpa. Aparentemente parece uma desculpa esfarrapada, né? Tipo, não, que não é, são... Assim, o Midrash, ele vai traduzir Hayot como animais, né? Ou seja, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, porque elas são como animais. Animais, ou seja, elas têm filhos sem parteira, né? Ela é natural. Ou seja, antes de a gente chegar, ela já nasceu. Ou seja, elas são muito férteis, então é muito fácil, elas têm muito filho. Então, elas têm filho e não precisam da gente.
Então não podia chegar lá no meio do parto que elas já estão lá para nascer e matar e fingir que nasceu morto. Não é assim. Seria uma explicação. Outra explicação é mostrar como Hayot, como são muito vivas. Hayot vem de movimento, né? Vem da linguagem de movimento. Ou seja, elas têm muita força, muito movimento. Ou seja, as hebreias, elas têm muita vida. Não são como as egípcias que quando vão parir, elas estão quase acabadas e não estão entendendo. Não, as hebreias estão lá junto, né? O que os comentaristas vão dizer. Que Hayot Rena fala, por exemplo, o Ramban, né? Aqui é o Ramban, um segundo. Quem é o Ramban? Ele fala, são hábeis como as parteiras, ou seja, elas sabem, elas entendem de parto tanto quanto a gente, elas estão acostumadas, então não dá para enganar elas, né? Seria uma explicação. Não, o Urashi fala isso, desculpa, o Urashi fala isso. São hábeis como a parteira, ou seja, não dá para enganar elas. O Rava Bravanel, a mesma coisa, elas são entendidas do assunto, elas sabem como funciona um nascimento, um parto. Elas nem precisam, na verdade, de parteira, a gente só vai lá para auxiliar, né? Elas sabem parir sozinhas. Então a gente só vai lá ajudar. Então quando a gente chega, eles já estão quase nascendo. Não tem o que fazer. Então seria a explicação delas. O Midrash vai dizer que as mulheres as judias foram comparadas com os animais, que tem, quando a Yaakov, a gente viu as brahotas, bênçãos para os filhos, são 6 dos filhos que são comparados com os animais, que são uma força mais que eles têm, mas isso já é um Midrash. Vamos continuar. Posso fazer uma pergunta? Claro. As parteiras, elas responderam a primeira pergunta do Faraó, mas não a segunda. Boa pergunta. Vai claro, então você tem que mostrar que são duas coisas. Porque você não fez. O que é o Davarazé? O que eles fizeram isso? O que eu ordenei e ainda fizeram eles viverem. Isso é uma forma de explicar como eu expliquei. Tem outros que vão explicar que na verdade é uma pergunta só. Que tipo, por que vocês não fizeram isso? O que? Fazer viver as crianças. Que o Faraó não questionou o fato delas não matarem. E sim, porque vocês fizeram viver. Esse é o motivo. E aqui a resposta delas, que vale para as duas, é o seguinte. Elas são como Hayot Rena, ou seja, não dava para fazer isso. Porque elas já vivem por si só. Hayot, elas já têm vida. Elas já sabem do parto. Eu não consigo matar. E 2, vai ter Haena e Tealadem, que seria a segunda pergunta, eles fizeram viver, que Hayot Rena, porque elas são vivas, entendeu? Elas têm força. Não tem o que fazer aqui. As crianças já nascem bem, né? As mães fazem tudo pelos filhos. Como se fosse que elas jogam para a culpa não tem como enganar elas, então não tinha como matar, e 2, a gente fez eles viverem porque é o que elas fazem, elas já têm vida por si só. Vão ter aqueles que vão explicar mais que como Deus fez uma bênção para os filhos de Israel nascerem, né? Como a gente viu, Prur, Vu, Melueta, né? Isso na verdade é RBG. Prur, Vu, Sheret, como é? 6 linguagens de nascimento que a gente viu, né? Ou seja, as crianças já nasciam com mais vida, com uma sobrevida, fortes. Diferente do normal. Então as crianças já nasciam vivas e tal. Não tinha o que fazer. Ou seja, querendo dizer que o que o Faraó ele planejou não deu certo. E as crianças continuaram, então, nascendo muito por mérito dessas parteiras. Então, consequência, vai ter Elohim lá em Meladot. Então, e fez bem, e promoveu o bem, né? E beneficiou Deus as parteiras. Aqui em Meladot pode ser todas as parteiras, ou só essas. Pode ser. Vai Arev Aam Veatzmu Meod. E, como consequência disso, o povo se multiplicou ainda mais e ainda se fortificou ainda mais. Que lembra que todo o plano que começou do Faraó, vamos ser inteligentes porque esse povo pode tá mais numeroso e mais forte do que a gente, e graças às parteiras o povo continuou se multiplicando mais e se fortificando ainda mais. Então tudo que o Faraó fazia não dava certo. O que a gente tem que entender aqui é o que é esse benefício que Deus fez para as parteiras. Né? Então, uma explicação seria, o Urashi fala, favoreceu elas, né? O que é isso? Uma das explicações é o que? O Faraó, eles temeram a Deus, eles temeram por Deus, né? Que o Faraó pudesse fazer o mal para elas, né? Eu estou me arriscando a minha vida, era todo ponto. Estou arriscando a minha vida, o Faraó vai fazer alguma coisa contra mim.
Então, o que Deus fez bem para elas é que o faraó, no final, não fez nenhum mal para elas. Ou seja, o fato de faraó não ter feito nada com elas é o bem. Daqui 10 minutos vai acabar o Zoom já. Porque eu já... Tanto assim, tão pouco. Tá, daqui 5 minutos, então, eu vou desligar e a gente entra de novo pro Zoom. Não para quem está assistindo aqui gravado, mas quem está aqui ao vivo no Zoom. Tá bom? Aí vocês entram de novo, boto lá no grupo e vocês entram de novo. Mas, voltando. Então... O fato do faraó não fazer nada é o que Deus fez de bem para elas. Ou seja, não morrerem e continuar tudo normal. Então, essa é a opinião do Maldo. E aí os hebreus se multiplicaram. A opinião do Rav Abravanel é que Deus fez com que os judeus beneficiassem elas. Ou seja, os hebreus que pagavam as parteiras para fazer o parto, né? Cada um contratava elas, davam dinheiro. Os hebreus passaram a dar muito mais dinheiro para elas. Então foi bom para elas que no final acabaram sendo favorecidas, ou seja, ganhando mais dinheiro por parto, ou seja, valendo mais o trabalho delas. E foi bom o que elas fizeram, porque fez com que os filhos tivessem ainda mais filhos. Fez com que o povo hebreu tivesse ainda mais filhos. Né? Então, no final, graças às parteiras, os hebreus ainda se multiplicaram ainda mais e viraram um povo. E no final saíram do Egito. Tá? Vamos então, eu vou tentar antes, eu próprio abrir um novo Zoom. Esperem aqui quem tá, vou dar um pause aqui. Tá? Continuando a aula, onde a gente estava. Então, graças às parteiras, então, o povo ainda se multiplicou, ainda mais e a bênção de Deus continuou indo para o povo, né? Então, aqui ele entrou. Tá? Então a gente vê também que mesmo as bênçãos que Deus ele traz, né, que deu a bênção que o povo se multiplicaria, se formasse um povo e tal, todas as bênçãos, todos os patriarcas também passam para que essa bênção seja concretizada pela escolha dos seres humanos. Então a gente vê, graças à escolha dessas parteiras, elas fizeram parte do projeto, quem viu o meu resumo de todo o livro de Bereshit, né, o projeto Israel para chegar no mundo, para formar como um povo. Graças a elas, isso foi concretizado, né? Ou seja, que a pessoa pode escolher com seu livre-arbítrio se ela faz parte ou não faz parte. Ou se ela faz parte positivamente ou se ela faz parte para atrapalhar. Então, tudo também está na escolha das pessoas. E elas, pela ideia que não eram hebreias, é mais forte ainda isso, né? Vamos lá. 21. Capítulo 1, versículo 21. Vai que yaru amealodot et Elohim, vayas lahem batim. Então, e foi que, como temeram as parteiras a Deus, foi feito para elas casas. Esse versículo é o mais estranho. O que quer falar aqui? O Midrash, que vai dizer que as parteiras não eram hebreias, vai dizer que as casas seriam casas renomadas no futuro, que são os filhos, que vai dizer que as parteiras eram Yocheved, e tem uma discussão se ou era Miriam ou Elisheva, como eu falei lá no passado. Então, Yocheved é a mãe do Moshe, ou seja, de Moshe ia sair a casa dos Leviim, né, como traduz Leviim? Dos levitas, é isso, não é? E também dos Kohanim, dos sacerdotes de Aharon, ou seja, também filho de Yocheved, e de Miriam, ou de Elisheva, é a casa da Malhut, do reinado, que no final viria, né, muito depois da vida do rei Davi, né, que Elisheva, ela é irmã ela é princesa da tribo de Eudá, e Miriam também, ela casou com o príncipe da tribo de Eudá, irmão de Elisheva, né, e Elisheva casou com Aharon, então as famílias se casaram, né. Que seja, seriam casas renomadas, importantes, né, os sacerdotes, os levitas e os reis de Israel, e também a Torá, né, que vai vir de Moshe, tudo isso por mérito, então, das parteiras. Esse é um Midrash. O Ibn Ezra, ele fala uma coisa interessante. E foi que elas temeram, que as parteiras temeram a Deus, querendo dizer que quer dizer que temeram a Deus e não ao faraó. Ou seja, o Ibn Ezra, ele vem enfatizar isso. Ou seja, elas temeram a Deus, ou seja, e não o faraó, e não o rei. E acho que esse ponto também é muito importante. Que a gente acredita em Deus e a gente tem o jugo divino, né? Tudo que Deus falar, a minha vida vai ser em prol da ética, da moral, dos valores, do que Deus mandou,
né? O que é bom para o mundo, essa é a minha vida. Porém, a gente tem um governante de carne e osso, né? Hoje em dia é presidente, aqui em Israel é o primeiro-ministro, mas antigamente era o rei, absolutista, manda em tudo, e óbvio que o faraó aqui mandava em tudo também lá no Egito. A gente está falando de 3.000 anos atrás, mais até, 3.500 anos atrás. É óbvio que então os poderosos mandavam em tudo, e o indivíduo ele era suprimido, certo? Então, no final, o seu soberano era tipo Deus, porque o que ele decreta é lei, e o que fala você tem que fazer. No final, ele tem mais influência na sua vida do que o próprio Deus. Porque Deus ele fala e decreta coisas e você faz, não faz. Agora, o que o rei falou, você vê. Vai ser preso, vai ser morto, vai ser não sei o que lá. Então, é muito difícil a pessoa não seguir o soberano. E elas não seguiram. Isso é um problema dos judeus, né? Um problema dos judeus durante toda a época, principalmente de exílio, que os judeus nunca se submetiam ao soberano. Ainda mais na época do soberano absolutista, ou seja, que a igreja dominava durante na Idade Média, tinha o poder da igreja, do clero, da igreja, tinha o poder do soberano, que de acordo com a teologia cristã, o soberano é tipo Deus, né? Que tem o Deus da terra e o Deus do céu. Tem tem duas soberanias no mundo, uma terrestre, que é o governante, que é Deus, que é o rei, o absolutista, que na verdade ele é o rei porque Deus escolheu ele como rei, né? Ou seja, Deus impulsou ele como rei, e o rei tem poder de fazer a lei que ele quiser, porque ele é empoderado por Deus, e ele recebe um status de divindade, de acordo com a teologia cristã. E tem Deus, da parte, ou seja, aquele negócio, né? O que é de César dá para César, né? O que é de Papa dá para Papa, o que é de César dá para César, ou seja, existe Deus que é representado pelo Papa, existe o Deus da terra que é representado pelo César, pelo rei absolutista. No final das contas, o povo segue o que o rei falou. Tanto que tem toda a Revolução Francesa, depois do Iluminismo, para quebrar na sociedade esse conceito que o rei não é Deus. O rei não pode fazer tudo. O rei também tem que ser imposto pela lei. A lei também tem que ter lei para o rei. O que não tinha. O rei pode fazer o que quiser, não importa. O rei nunca pode ser julgado, porque ele é a justiça está sobre ele. Então tem várias revoluções no final para quebrar. Não. Primeiro, para o povo entender que o rei, ou o presidente, ou o governante não é Deus. É um ser humano como a gente. Isso é muito difícil. Tanto que se a gente for ver, por exemplo, na sociedade, hoje em dia, tanto israelense como brasileiro, a gente vê que a maioria da população tem dificuldade de entender isso. O governante não é Deus. Não é o Messias, não está acima da lei, não pode falar o que quiser. Tanto para a direita como para a esquerda. Aqui também é a mesma coisa, né? As pessoas vão e ficam torcendo e fazendo idolatria pelo presidente que ele quer, que ele gosta, não importa do aspecto político, não importa agora. Ideológico, isso vale para todo, porque é da humanidade, vale para todos os aspectos, né? E a pessoa faz idolatria e a vida é por esse, para justificar os erros óbvios que ele faz, para justificar a falta de caráter óbvia que ele tem, né? Para justificar as coisas erradas óbvias que ele fala, que são coisas básicas do ser humano. Não, mas ele falou, então tá certo, então vamos justificar e tal. É o quê? Está confundindo o ser humano com Deus? Isso é muito difícil, até hoje. Imagina antes. Imagina na Idade Média. E os judeus eram uma pedra no sapato. Porque os judeus, eles sabem muito... Deus só tem um. Hashem errado, Deus é único. Não importa, a gente nunca vai se submeter a um rei como é um Deus. Não. Isso é o contrário da Torá. Isso é uma origem, é um dos motivos do antissemitismo que tinha na Europa, por todos esses governos que sofreram, principalmente na mão dos países governados pela igreja, né, durante todos os anos, porque os judeus nunca vão submeter ao imperador, ao rei absolutista, ao monarca, não importa, como se fosse uma pessoa sobrenatural. Não, você é um ser humano igual e está errado, você tem que ser punido pela lei. Pela Torá, o rei é punido pela lei. O rei tem limites, né? Tem coisas que o rei pode fazer, coisas que não faz, tem que temer a Deus, tem os mesmos valores. O rei tinha que estar com a Torá dele, né, no braço para lembrar e ter mais temor ainda do que uma pessoa normal. Justamente pelo poder que ele tem, né? A responsabilidade é maior, né? Então, é muito difícil. Aqui, então, as parteiras foram contra, ou seja, Vairu Aimeladot e Elohim, elas temeram quem deve temer. A gente deve temer somente a Deus. A gente deve seguir somente a Deus. E nenhum ser humano,
Nenhum ser humano que for contra os valores, a Deus, a gente tem que ser a favor, não. E muito menos torcer e justificar pelo próximo, né? Ele que se justifique perante a lei. Então toda essa ideia de dividir os poderes em três, judiciário, né, legislativo, executivo, é toda a ideia de você que começa com essa questão de entender que o rei, o monarca, não é absolutista, ou seja, não é Deus, não é empoderado por Deus, e sim, tem que ter limites. E assim, então, é a forma que até hoje a sociedade tem essa discussão para entender onde está o limite, para ter um equilíbrio democrático, garantir a democracia, para que todo ser humano, inclusive os poderosos, estejam sobre a Constituição, os direitos e sejam reconhecidos como cidadão, como todos os outros, e têm os seus direitos e os seus deveres como qualquer um. Isso é muito difícil, hoje a gente não chegou. Toda a ideia da reforma judiciária aqui em Israel tem a ver com isso, né? Sobre como você divide esses poderes, né? O judiciário perante o legislativo aqui, né? Que é o primeiro-ministro. Então, como você equilibra isso, o que já é acima do normal, o que um pode fazer o outro, e essa discussão, que aí o direita vai ter uma opinião, a esquerda vai ter outra, não importa agora aqui, mas é consequência disso. E aqui não, então elas temeram a Deus. Vayas lahem batim, então foi feito para elas batim, que a ideia é que Deus favoreceu elas. Porém, se a gente perceber aqui, vayas, está impessoal, não está dizendo que foi Deus fez para ela. Vayas, né? E fez, quem? Aqui está oculto o sujeito. Lahem, não está escrito lahena, não está escrito para elas, está escrito para eles, no masculino. Vayas lahem batim. E foi feito para eles casas. Então, não concorda com o início da frase, do versículo, que está falando das parteiras. Então aqui tem uma reflexão, o que são essas casas? Então sobre isso, vão ter algumas opiniões. Primeira opinião, vamos em ordem assim, didática, é a opinião do Malbim. O Malbim vai falar que o faraó entendeu que elas temeram a Deus e não adianta mais conspirar com elas contra os hebreus, que elas não iam fazer, né? E agora ele ia ter que fazer algo que é o que ele estava evitando até agora. Botar a mão na massa e se declarar antissemita, né? E ordenar assassinato de crianças. Pelo menos de uma forma mais revelada. Então, o que ele faz? Mas ele ainda tem vergonha disso, falou Malbim. Então, o que é Vayas lahem batim? Ele fez, está falando Vayas aqui, é o faraó, não Deus. O faraó faz para elas casas. O que isso quer dizer? O faraó constrói casas de vigília, que elas deveriam ficar lá dentro, as parteiras a partir de então, e toda mulher que fosse dar à luz deveria ter essas casas e chamar, alguém ia até essas casas específicas do governo, né, centros, e chamar as parteiras, solicitar uma parteira dali, da casa. E essas casas iam ser vigiadas por pessoas do faraó, do governo. Né? E lá, então, nas casas também tinham responsáveis do rei, que saberiam, então, quem vai dar à luz. Porque todo mundo que fosse precisar de um parto ia ter que ir lá, e não na casa da parteira, e sim na sede governamental das parteiras agora, né? Então as parteiras tinham que ficar lá dentro dessa casa e não podiam sair sem permissão, sem informar as pessoas, os responsáveis, onde elas iam. Então basicamente elas ficaram numa prisão, essas são as casas, elas ficavam lá aprisionadas, e aí só saíam quando viesse alguma exigência. Alguém, fulano, está precisando de parto. Então está devendo parto, a gente vai lá. E aí agora o governo ia ter o controle do que elas estão fazendo. Seria a explicação do Malbim. Tá? Aí nasceu o hospital, né? O que? Não ouvi? Daí nasce a ideia do hospital, né? A ideia do hospital. Não, porque não eram as mulheres que iam até o local. E se as parteiras ficavam lá, e a parteira ia até a casa da mulher. É interessante você falar isso. Só fazer um adendo muito importante. Que um dia eu conheci um judeu, na verdade até um convertido, né? Que ele veio falar cheio de mérito assim, o meu filho, eu fiz o parto em casa dele, sozinho, igual faziam as parteiras, igual os hebreus faziam na Bíblia.
né? Falando assim com muito algo de muito valor fazer em casa. Mas tem que mostrar que pela Lahá hoje em dia, né, tem perigo de vida fazer parto em casa e é proibido fazer um parto em casa ou principalmente sozinho. Hoje tem que ser feito no hospital, pela lei, pelo menos do Mahon Puah, que é a autoridade. Ela recomenda toda mulher tem que ir no hospital com todos os médicos, sobre todos os procedimentos, porque se acontecer alguma complicação e for risco de vida ou para a mãe ou para o filho, não vai ter lá todo o equipamento que tem no hospital. Então, na verdade, o sangue vai estar na mão de quem escolheu fazer em casa ou sem ou profissionais, né? Hoje em dia, se Deus deu a ciência, o conhecimento da gente ter todo amparo médico, conhecimento, pessoas especialistas, até no hospital tem as parteiras, as enfermeiras e tudo lá, o hospital, um ambiente seguro. A gente tem que procurar a maior segurança possível para ter nosso filho, porque a vida é acima de tudo, e de forma segura, fazer tudo de forma segura, tem que fazer todos os exames e por aí vai, né? Só fazer esse parênteses óbvio, na verdade, né? Porque às vezes as pessoas ficam estudando coisa do passado e ficam, não, vou fazer igual fez Avraham, vou fazer a circuncisão com a pedra. Óbvio que não vai fazer com a pedra. Já tem o bisturi, né? Por aí. Pronto, vamos continuar. Então essa é a opinião do Mab. Só uma pergunta bem rapidinho. Sim. Tanto o Mab como o Urash, eles não estão me assim no fato de estar masculino, basicamente. Eles ignoram. Aparente... Assim, Urashi, como ele diz que são as casas dos descendentes, pode ser Lahem, pode falar para os descendentes delas, talvez. Para as casas, né? Como se fosse... Poderia dizer assim. O Malbi não entendi também de onde ele botou o masculino aqui. Aparentemente, Lahem... não entendi também, tá? Talvez para o povo judeu, talvez, não? Tipo, isso, a gente vai chegar lá. O judeu tem que se dirigir às casas. Isso, mas... que os judeus vão ser... Eles... Aqui vai Lahem para ter. O eles fazer as casas, judeu, né? Ou seja, fez para o povo judeu as casas que eles devem ir lá. Sim, poderia ser. Porque agora os judeus têm que dirigir as casas onde elas vão estar. Sim, isso mesmo. O Octávio Kabbalah, ele explica que significa dar grandeza e honra. Ou seja, o faraó fez para elas casas, ou seja, deu para elas honra e grandeza, o próprio faraó, que quer dizer que o faraó deixou elas livres, sem precisar pagar tributo ao rei. Fez um benefício para elas. Ou seja, o faraó foi lá, tá bom, então tudo bem, então fica quieta essa história. Então agora você não precisa pagar imposto, tá? Vocês estão bem. Pro rei. Interessante esse imposto, porque os judeus, se fossem hebreias, se elas se considerassem hebreias, os hebreus tinham o imposto que tinha que pagar pro faraó, que era o tributo das pessoas que iam trabalhar para as obras do faraó. E essas pessoas ficaram isentas do tributo. Tá? Então seria a opinião do Octávio Kabbalah, e baseado nisso eu pensei, daqui talvez, por isso os leviim não eram escravos no Egito. Porque pode ser que fez para a casa delas, ou seja, a família delas, que é a Levi, que é a casa de Levi, não precisa pagar tributos, logo elas não foram escravizadas. Graças a essas parteiras, se as parteiras são de fato Yocheved e Miriam ou Elisheva, né? Ou principalmente Miriam. Então seria o motivo da não escravização dos Levim. Isso eu pensei. Talvez as egípcias pode ter sido de uma maneira de suborno delas ficarem quietas e não falem para ninguém o plano dele. Pode ser, toma essas casas e deixa... e não, como se ficar subentendido, né? Não vai contar pra ninguém, não. Então, né? Boa. Pode ser também, ninguém falou isso. Boa opinião. O Tzoror Amor, ele vai explicar que... Aí tenta se relacionar com esse Lahem no masculino. Então ele vai explicar o seguinte. Deus colocou no pensamento do povo de Israel, então o Lahem é o povo de Israel, para construir casas para elas fortes e protegidas. Então Vaiás é o povo de Israel, Vaiás Lahem Batim, não, mas aí não cai muito bem para o Lahem. Mas quem fez é o povo de Israel, fez para elas casas. Seria o que o Tzoror Amor, mas a gente está entrando mais ou menos, que vai chegar, acho que é a opinião do Rav Abravanel, que é o seguinte. O Rav Abravanel vai explicar o seguinte: Batim não significa necessariamente casa. E sim significa casa, fortuna, filhos e filhas. Ou seja, uma casa. Ou seja, construir uma casa, uma dinastia. Ou seja, é tudo. É tudo de bom. É casa, dinheiro, renome, filho, filha, né? Construir uma casa. Não só no sentido material de construir uma edificação.
Tá bom? Lahem, ele vai dizer, está no masculino. Ou seja, a gente está falando... Aqui, então, é para Israel. Ou seja, Vayas Lahem fez para o povo de Israel e não para as parteiras. Certo? Ou seja, vai falar agora Venel. Graças às parteiras, né, não mataram os bebês que nasciam. Né? Então, elas causaram que Israel tivesse mais filhos e mais casas. Ou seja, Israel teve mais casas, mais famílias, graças às parteiras. Então a explicação do Rav é Vayas Lahem Batim, pode ser que as parteiras temeram a Deus e elas fizeram para o povo de Israel famílias. Entendeu a interpretação do versículo? Que? Pergunta, eu não estou entendendo. Até agora, quem fez as casas foi o faraó, certo? Não, uma discussão, porque não está dizendo que é o faraó que fez. Pode ser qualquer um que fez. Uma opinião, o faraó. A segunda opinião do que estava lá foi o povo de Israel fez para elas. Terceira opinião, Vayas, as parteiras fizeram para eles, para o povo de Israel, casas, por não matarem os filhos deles. Entendeu? Se eu fosse o faraó, meu amigo, depois do que elas fizeram comigo, eu ia estar pé da vida com elas. Sim, então, a princípio, está pé da vida. No seu linguajar. Né? Mas, por isso que o versículo antes, que Deus fez uma bondade para elas, que seria fazer o faraó mesmo de forma ilógica não fazer nada com elas. Seria uma explicação. E a segunda seria assim, ele ficou chateado com elas e por isso fez para elas casas. As casas eram um tipo de prisão. Para contornar a desculpa delas. Que é o que o Malbim vai tentar trazer. Então, o Rav Abravanel vai dizer então que as parteiras causaram que Israel tivessem mais casas, por não matar o filho delas, pelo temor que elas tiveram a Deus. Ou ele vai dar uma segunda opção, pode ser que quem fez para elas casas foi o próprio faraó, que nomeou casas, de Hebreus para cada uma delas, para que ele nomeou na casa dos hebreus determinadas casas para cada parteiro. Ou seja, essa parteira... Essa casa é a sua responsabilidade. Você, essa. Ou seja, cada parteira tinha a sua região de casas responsáveis pelo parto dos hebreus. Então ele organizou isso, sim, para que elas conseguissem então chegar com antecedência no parto, que foi o que elas fizeram. Não, a gente já chega atrasado. Então não, agora você tem essas famílias sobre sua responsabilidade. Então agora, ou seja, ele caiu no que elas falaram. E agora então vocês vai poder chegar antes, porque você é responsável especificamente para elas. E os egípcios, ao saberem que tinha alguma grávida, já que elas são responsáveis, e tinha lá, combinando um pouco com o que o Malbim fala, né, que já tinham responsáveis que ficavam com elas e sabiam, então conseguiam ter uma fiscalização maior de quem está grávida e quem não está grávida. Então os egípcios, quando sabiam que tinha alguma grávida, iam lá e avisavam a parteira, parteira, fulana lá que é a sua responsabilidade, aqui na lista está dizendo que é você a parteira desse, e esse está grávida, então você é responsável, né? Então os egípcios iam lá e já avisavam para a parteira com antecedência que fulana está grávida, para elas se prepararem e não terem mais desculpa que chegaram atrasadas. E elas deveriam jogar os meninos no rio e as meninas pegar como escravos, assim falou Rav Abravanel. Então elas iam lá e podiam então matar o menino, e as meninas... Não sei de onde pegou isso de pegar elas como escravos, agora não sei dizer, mas é o que ele fala, tá bom? Então seria outra opção. Então a gente vai ver desde que elas foram favorecidas e desde que agora elas ficaram numa situação mais complicada, uma fiscalização maior para que matassem as crianças. Tá, das duas, tá? O Rav Sherk, ele fala interessante. A gente falou lá passada da destruição da família, que todo plano é destruir a família, né, do faraó. Destruindo a família, você acaba com a tradição, né, acaba com essa ideia de povo que está nascendo, né, e que elas colocaram em risco de vida pela família, né, pela descendência, pela próxima geração. E a Guemará, ela explica que quando a pessoa cumpre alguma coisa, uma mitzvah, né, um mandamento, uma ordem divina, se colocando em risco de vida, Messirut Nefesh, né, colocando você todo naquilo, a recompensa ela é eterna daquela mitzvah. Então, quando você faz uma mitzvah normal, você tem uma recompensa. Mas quando é risco de vida e você faz a mitzvah, como você colocou a sua vida em risco,
a recompensa, as consequências de ter feito aquilo vão ser eternas. Então, como as parteiras elas se colocaram em risco de vida para cumprir esses mandamentos, as consequências são eternas, são batim. Então, quer dizer que foi feito para elas batim, é que Deus fez para elas batim, não importa quais são as casas, querendo o seguinte, que todas as parteiras no futuro viraram matriarcas de casas importantes. Independente se são hebreias ou são egípcias. Elas tiveram famílias importantes, como uma providência divina que aconteceu naturalmente. Então os filhos foram pessoas importantes, sábias, influentes. Se for hebreias, faz sentido. Se for Yocheved, então Moshe, Aharon, Miriam, aí tem a ver com Midrash. Se forem egípcios também, foram egípcios importantes. Ou seja, Deus fez para elas casas importantes na sociedade. Também é uma explicação possível. Último versículo. Vai tzav. Então o faraó agora vai um nível acima. Como viu que as parteiras não funcionou, agora eu vou ter que ordenar, o que eu não queria fazer desde o início. Mas é o único jeito. Vai tzav parou. O faraó ordenou, decretou. Lembrando que tem o Ramban, que ele diz que o faraó não decretou. E sim, ele fez... Ele causou que as pessoas fizessem isso naturalmente. Aí o Baruch perguntou, mas está escrito ordenou. Aí eu falei, não sei também como ele interpreta isso daqui, mas vamos deixar por enquanto aqui quieto a opinião do Rambam. Vamos para o versículo. Vai tzav paró lechol amo. O faraó ordenou para todo o seu povo lemor, dizendo, Kol ben ailod ayora tashlichu. Todo bebê que nascer, joguem no mar. Verrolabá terrayu. E toda filha, deixe viver. Antes de entrar nisso, vamos entender. Por que matar os bebês e deixar viver as meninas? A mesma coisa as parteiras. Mata os bebês e não mata as meninas. Ou até faça viver as meninas. Por quê? Tem até algumas explicações. Uma, a gente pode dizer que era a questão da astrologia, que o medo dele era um salvador, que o salvador era um menino, então eu só quero matar os meninos. Uma opção, tá bom. Segunda opção é o seguinte. Vamos supor que não tivessem mais homens, certo? Tá matando os bebês. Não tem mais homem. E tem mulher. E os judeus tinham muitos filhos, ou seja, ia ter muitas mulheres, até que Hayot Rena são como animais, ou seja, com muita vida, iam ter muitas mulheres, ou seja, iam ter muitos filhos, ou seja, muitas mulheres, e os bebês iam morrer. Ia ter uma desigualdade, demográfica entre homens e mulheres. O que esse tanto de mulheres iam fazer na vida, se não tem homens para casar? Elas iam acabar casando com os egípcios. E no final elas se assimilariam. Ou seja, elas se incorporariam dentro do Egito e não virariam o povo de Israel. Então talvez esse é o plano. Outra opção é se a gente for fazer. Então tem muitas mulheres egípcias, muitas mulheres hebreias e não tem homem para casar. Elas iam acabar casando com um egípcio ou de outro povo. Pela lei judaica, o filho desse casal é o quê? Judeu, a princípio, certo? Ou seja, eles iam continuar existindo dos judeus. Mas de forma cultural, essa criança é o quê? Egípcia. Ou seja, o Egito ia virar o povo, o povo judeu. Naquela época passava pela mãe ou pelo pai? Que é? Naquela época o judaísmo passava pela mãe ou pelo pai? Uma discussão, Não vou entrar nessa polêmica agora se o judaísmo naquela época pela mãe ou pelo pai. Até porque não tinha judaísmo na época, certo? É um povo orgânico, não tem Torá, não tem mitzvot, a princípio. Mas é claro que quando se casava, a mulher ia morar na família do marido. Certo? Não é o marido que ia morar na família da mulher. Ou seja, a mulher, no final, ia viver junto com o marido. Logo, a cultura predominante é a família do marido. Então, se as mulheres não tinham que casar, ia casar com o egípcio, ia viver na casa egípcia e, no final, ia ser como Egito. Independente, alarricamente, se o filho é judeu ou não. Até porque isso não existe. Agora, a cultura, como um povo, uma nacionalidade, ia ser atribuída ao Egito. Logo, o povo escolhido seria o Egito. E talvez esse talvez inconscientemente, o objetivo do faraó, se transformar no povo que tem o pacto com Deus de Abraham, Yitzhak e Jacob.
Tá bom? A gente tem mais 10 minutos aqui, também já está acabando. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tá escrito que o Urashi, pelo menos, ele fala que a Gzerá de jogar os meninos no rio também era para os egípcios. Sim, a gente vai entrar ainda nisso, tá bom? Um segundo, o quê? Tá. O quê? Tá, volta. Vou deixar para mais tarde. Tá bom. Eu já tô terminando. Tem que dar aqui em casa, né? Ah, já vai. Um segundo. Vamos já terminar então. Então, o faraó, a segunda opinião, então, já que entrou nisso, vamos lá. E o faraó ordenou para todo o povo. Como assim para todo o povo? Rola bem, todo filho que nascer joga no Nilo. Não tá dizendo hebreu, povo hebreu. Ou seja, o bebê, todo criança, não importa. Joga no Nilo. E toda menina deixa viver, ou seja, tanto hebreus como egípcios, ou como qualquer nação. Ou seja, não tem uma distinção entre os hebreus aqui e outros povos. Certo? Então aqui tem duas interpretações. Uma é você interpretar. E falou para todo o seu povo, ou seja, os egípcios, dizendo, todo filho que nascer hebreu, entre parênteses, subtendido, jogue no Nilo, e toda menina deixa viver. Ou seja, falou para o povo matar os hebreus. O povo não é o exército. O povo que foi ordenado a jogar as crianças no Nilo. Ou então você pode dizer para todo o povo. E aí vai ter o Midrash dizendo que foi por astrologia, que ele viu e não sabia se era hebreu ou não era hebreu, que ia ser o Salvador, que ia salvar e tal. Então ele decretou para todo o povo. O que o Rashi vai dizer é isso. Mas ele só decretou para todo o povo naquele dia. Ou seja, no dia que estava dizendo que ia nascer, que no final é o dia que Moshe, né, nasceu. Mas para os hebreus, falou Midrash, para o povo então, para todo mundo durou um dia. E o Midrash vai dizer, para os hebreus demorou 3 anos e meio mais ou menos, que é a época desde que Aharon nasceu e Miriam nasceu que não tinha o decreto, até Moshe nascer que sentiu o decreto, 3 anos e meio, pelo Midrash. Tá bom? Seria a explicação. O que é estranho também, né? Ele conta o povo e o povo vai aceitar. Então, também pelo Pshat, me parece também que não está falando do povo todo, está falando só dos hebreus, tá bom? A gente não vai dar tempo para ver tudo, a gente vai deixar para o ano que vem. Eu só quero pegar aqui, para terminar, então vamos ver, ó, em Devarim 12:31, ou seja, Devarim é Deuteronômio, 12:31 já deixei. Deus está falando para o povo, né, está falando, Moshe está falando em nome de Deus para o povo, antes de entrar na terra de Israel, algumas coisas, ele fala assim, quando o Eterno teu Deus exterminar diante de ti as nações pelas quais tu está indo para desterrá-las, e as herdereis e habiteis na sua terra, ou seja, quando você conquistar as outras nações na terra de Israel, e for morar lá, guarda-te de não te unires a elas, né? Não casa com as pessoas dessas 7 nações cananitas que estavam lá, seguindo-as depois de serem destruídas diante de ti, e não indagues acerca dos teus deuses, dizendo, ou seja, não acaba casando com elas para no final você não acabar fazendo a idolatria delas, ou seja, culturalmente seguindo, é o que a gente está falando, ser cultura egípcia, que é cultura cananita, né? Dizendo, de que modo serviam estas nações a seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. No final vai se assimilar à cultura da época. Ou seja, no caso, o que aconteceu? Ih, caraca. Um segundo que... pessoal, parei aqui porque desligou o computador que eu estava no Zoom, né, dando aula. Então já como terminando, vou terminar para aqui pro vídeo e depois eu falo pro pessoal da aula. Então vamos terminar. Dizendo, de que modo servir as nações e seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Ou seja, para não acabar se assimilando. Não procederás de modo semelhante para com o Eterno, teu Deus, porque todas as abominações que o Eterno odeia, eles têm feito a seus deuses, pois elas até queimaram seus filhos e suas filhas para seus deuses. Ou seja, não segue isso, porque eles fizeram todas as abominações, inclusive elas queimavam e matavam seus filhos para os deuses delas. Então aqui está escrito na Torá que esses povos, aqui está falando dos Kenanim, mas também pode ser dito ao Egito, porque tem outros versículos, que eles faziam abominações para os deuses, tão abominações até matar os próprios filhos para os deuses. Daqui a gente pode ver que os egípcios talvez tinham, sim, esse tipo de serviço, matar os filhos para os deuses. Então talvez não seja tão absurdo que o faraó ordenou matar os filhos, como a gente vai ver melhor então aula que vem. Muito obrigado. Quem estiver até agora, não esqueça de curtir,
Pensem também em virar membro aqui para ajudar o canal. Se inscreve no canal, compartilha, comenta para ajudar a engajar aqui o YouTube e também chegar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado.